isso. Então diga comigo, Deus pode me abençoar. A bênção acontece na nossa vida mediante a nossa fé. Jesus Cristo disse assim para Marta e Maria quando Lázaro estava na sepultura. A respeito da ressurreição de Lázaro, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Você sabe que no mundo tem uma frase que se diz assim: eu só acredito vendo. Talvez você já tenha dito isso alguma vez na vida: eu só acredito vendo. E você com certeza já ouviu pessoas dizendo isso. Mas esta, apesar de ser uma frase popular, ela é o oposto da fé. Porque o Senhor Jesus disse que para nós vermos, nós precisamos primeiro crer. Se creres, verás a glória de Deus. Você precisa de uma bênção nesta noite? Você precisa da cura de uma enfermidade, da solução de um problema na sua casa? Você precisa de uma resposta de Deus na sua vida financeira? Seja em que área for, creia que Deus vai fazer. Creia que vai acontecer antes da oração da fé. Porque se você crer no momento da oração da fé, Deus vai se levantar em teu favor e Deus vai te abençoar. Você pode dizer um amém bem forte? Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pés e nós vamos ler juntos a palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. E hoje nós vamos ler juntos um salmo muito conhecido. Um salmo que alguns de vocês sabem falar de cor, que é o salmo de número 91. Coloca para a gente na Almeida Corrigida Fiel, por favor. Salmo 91, nós vamos recitar juntos o Salmo 91. Vamos fazer a leitura de cada um dos versículos, os 16 versículos desse Salmo. Nós vamos ler juntos aqui em uníssono, em uma só voz, nós vamos declarar este Salmo para a glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos lá a leitura, leia junto comigo bem forte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versículo 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Declara bem forte agora. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus,
A tua palavra foi lida e ela é poderosa, ela é viva. A tua palavra tem poder de nos fortalecer, de nos renovar, de nos alegrar. E agora cabe a este teu servo a responsabilidade de pregar a tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, me usa como instrumento e fala com a tua igreja, com o teu povo, com cada pessoa presente aqui e com todos que estão nas redes sociais. Fala conosco, meu Deus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de se assentar, a gente pode honrar Jesus, dando para ele uma linda salva de palmas. Faz isso, aplaude Jesus, glorifica, honra ele, dê ao Senhor honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus. Se assenta e ouve a palavra de Deus, abre o teu coração para a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que para nós sermos abençoados, nós precisamos de fé. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Salmo 91 tem um título, tem um tema. E o título do Salmo 91 é a segurança daquele que se refugia em Deus. Repete após mim, a segurança daquele que se refugia em Deus. E nós vemos no Salmo 91 promessas gloriosas da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós vivemos um tempo tão difícil, dias difíceis. Vivemos um tempo onde as pessoas, elas estão preocupadas e inseguras por causa da questão da segurança, da violência. As pessoas têm insegurança financeira, preocupadas com as coisas que o governo faz ou deixa de fazer. E as pessoas estão tomadas por medo de tantas coisas. E eu me lembro da palavra do salmista no outro salmo, quando ele diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não fora o Senhor, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivo. As águas teriam passado sobre a nossa cabeça e nos submergido. Mas ele fala: mas bendito seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O laço quebrou-se e nós escapamos, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. Creia nessa palavra. Deus está contigo. O Senhor é por mim, o Senhor é por você. O Senhor é por nós, e como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos declarar mais uma vez: se Deus é por nós, creia nisso, Deus está contigo, Ele é por você, Ele está ao seu favor, Ele é a sua proteção e a tua segurança. E é isso que nós vemos no Salmo 91. No Salmo 91, o salmista no versículo 2, ele já declara dizendo: eu direi do Senhor, o Senhor é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. O que é o refúgio? É um lugar para onde nós corremos, no lugar, na hora do medo, da insegurança. No momento em que nós estamos diante de uma ameaça, de uma afronta, a segurança, o lugar de refúgio é para onde nós corremos. E eu e você precisamos aprender a correr para os pés do Senhor. Todas as vezes que você se sentir inseguro, insegura, preocupado por alguma situação, por alguma coisa que esteja te ameaçando na sua vida, por mais difícil que seja, aprenda com o salmista e corra para os pés do Senhor e se refugia na presença dEle. Porque o salmista declara no versículo 2, o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e o salmista diz: nele eu confiarei. Você confia no Senhor? Levanta a sua mão e diga: eu confio no Senhor. E ele vai declarando, no versículo 3, ele fala: porque o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro era uma armadilha que era feita para caçar pássaros. Era feita uma armadilha, ela era escondida com as próprias folhas, colocava-se um pouco de alimento e o pássaro não percebia que era um alimento, que era uma armadilha, ele entrava ali para comer e o pássaro era então
preso, pego naquela armadilha, provavelmente para virar comida do caçador, daquele que pegou aquele pássaro. Mas a Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ele também prepara ciladas contra a minha vida e contra a sua vida. O diabo prepara ciladas para nos destruir, mas no versículo 3 o salmista declara que o Senhor nos livrará. O Senhor me livrará, o Senhor te livrará, o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, Deus vai nos livrar de toda a cilada do diabo. Saiba disso, entenda isso. Você não tem como impedir que o inimigo prepare ciladas no teu caminho. Eu não tenho como impedir que Satanás prepare ciladas contra mim e nem contra as pessoas que eu pastoreio. Mas uma coisa eu posso ter certeza: ainda que o inimigo coloque uma armadilha, uma cilada no nosso caminho, o Senhor Deus vai nos dar livramento e escape. Não foi o que nós cantamos aqui agora? Deus vai nos dar livramento, Deus vai nos dar escape, porque esta é uma promessa do Senhor. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você crê que o Senhor te livre e te guarda? Quem crê, diga um glória a Deus bem forte. Olha que interessante o versículo 4, ele fala: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Será que Deus tem asas? Porque está escrito aqui: Ele te cobrirá com as suas penas. Será que Deus tem asa e Ele fica colocando a asa em cima da gente? Na verdade, isso aqui é uma linguagem figurada. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, e talvez alguns de vocês já viram nas redes sociais alguma coisa parecida. A gente que nasceu e cresceu aqui na selva de pedra não é acostumado a ver as coisas bonitas do campo. Mas o vídeo que eu vi mostrava um ninho de pássaro. E você já reparou, já percebeu que a maioria dos ninhos dos pássaros, com exceção da casa do João de Barro, a casa dos ninhos dos pássaros, todas elas são viradas para cima? Quem já percebeu isso? Né? Os ninhos são feitos virados para cima. E aí então o pássaro coloca os ovos ali, choca os ovos e nasce os filhotinhos. E quando nascem os filhotinhos, eles estão ali naquele ninho que é virado para cima, que é cercado em volta, para que o passarinho pequenininho não caia do ninho. Mas tem um problema. Qual é o problema? Quando vem a chuva. Porque quando vem a chuva, o ninho não tem telhado. O ninho não tem cobertura. E os filhotinhos, os passarinhos recém-nascidos, que ainda não conseguem nem se mexer direito, eles estão totalmente desprotegidos diante da chuva. E você sabe que existem chuvas e chuvas. Tem chuvas que são pequenas garoas, mas tem chuvas que são verdadeiras tempestades. E às vezes quando cai aquela chuva forte, a tempestade, o ninho está lá com os passarinhos recém-nascidos. E o que vai ser daqueles passarinhos quando vier aquela chuva forte e cair em cima do ninho que está virado para cima, totalmente desprotegido? Eles estão condenados, fadados à morte, se não fosse a mamãe. Porque quando vem a chuva, eu vi o vídeo e é tão bonito. O pássaro mãe, a passarinha mãe vem sobre os seus filhotes no ninho. E ela estende as suas asas, e com as suas asas, ela faz um verdadeiro guarda-chuva, e ela protege os passarinhos dentro do ninho. A mãe, a ave, fica exposta à chuva, à tempestade. A chuva pode durar 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, mas aquela ave não sai de cima do ninho, e ela fica com as asas estendidas, protegendo os seus filhotes. E eu estava vendo no vídeo a pessoa explicando que quando a chuva demora muito, a ave fica ali, a ave começa a sentir frio, e mostrava a imagem da ave tremendo de frio, mas mesmo sentindo a temperatura caindo, o frio, mesmo o corpo tremendo, ela não saía de cima do seu filhote e ficava com a asa protegendo. E ela só tirou a asa de cima dos seus filhotinhos quando a chuva parou. E olha o que o salmista escreveu a respeito de você e a respeito de mim. Ele fazendo uma comparação a respeito, como se Deus fosse aquela ave, ele fala: Ele, Deus, Ele te cobrirá com as suas penas,
e debaixo das suas asas estarás seguro. Você pode dizer um glória a Deus? Põe a mão sobre a sua cabeça, sobre como se fosse Deus estendendo as asas e falar assim: o meu Deus me cobrirá com as suas penas, e debaixo das asas dele, declara bem forte, eu estarei seguro. Dá um glória a Deus e aplaude o Senhor bem forte, com bastante alegria. É assim. Vem chuvas de problemas, vem chuvas de desafios, vem chuvas de ataque do inferno, chuvas de ataque do Satanás, mas o Senhor está com as asas estendidas, debaixo das asas dele nós estamos guardados e protegidos, porque o Senhor é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança. Você pode dizer um glória a Deus mais uma vez? Olha o versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Ele está falando de todo quanto é tipo de demônios que agem em todos os momentos do dia. Você sabe que existem estudos que dizem que nesses horários mencionados no Salmo 91, acontecem tragédias e acidentes por todo o mundo e por toda a terra. Aqui são mencionados alguns horários, por exemplo, ele fala assim, peste que anda na escuridão. Você já percebeu quantas coisas acontecem ruins na escuridão da noite? Peste que anda na escuridão são demônios que trabalham na escuridão. Ele fala aqui a respeito de seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia. Existem estudos que dizem que nesse horário do meio-dia muitos desastres e muitas tragédias acontecem. Mas se existem demônios que agem meio-dia, se existem demônios que atuam na escuridão, na madrugada, se existem demônios que são enviados contra nós através de trabalhos que são entregues a eles como pagamento para eles destruírem as nossas vidas, se existe tudo isso e existe, também nós podemos ter a certeza que tem um Deus guardando e protegendo a gente. Quando o salmista fala que a gente não vai temer espanto noturno, nem seta que voa de dia, a gente não vai ter medo da escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia, não é porque a gente é valente e corajoso, não, mas porque, lembra do Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por que ele não temeria mal algum? Ele termina dizendo, porque eu sou valente, corajoso e eu sou forte, é isso? Não, o que ele fala? Não temerei mais mal algum, porque tu estás comigo. Não vou ter medo de nada, porque Deus está comigo. E eu quero dizer para você, se você está com Deus, Deus está com você. Se você tem aliança com Deus, Deus tem aliança contigo. Se você anda com Deus, Deus anda com você. E se Deus está com você, você não precisa ter medo de nada, porque Ele é a tua proteção, Ele é a tua segurança. Você pode glorificar o nome do Senhor nosso Deus. No versículo 7 ele fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Aqui o salmista apresenta um cenário totalmente desfavorável. Você olha para um lado, tem 1000 caindo do seu lado. Você olha para o outro lado, 10.000 caindo à sua direita. Quando a gente olha para um cenário de devastação, um cenário onde está dando tudo errado ao nosso redor, qual que é a sensação, o sentimento que a gente fica? Se está tudo ruim acontecendo ao meu redor, vai dar ruim para mim também. Mas fala para o irmão do lado, fala assim, mas não vai ser assim. Fala para ele. Porque você está com Deus. E Deus está contigo. E o que o salmista está dizendo, mesmo que você olhe ao teu redor, e ao teu redor tudo vai mal, com você tudo vai bem. Pode estar indo tudo mal ao teu redor, mas para você tudo vai estar bem, porque o Senhor está contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ele fala, porque o Senhor vai dar ordem a teu respeito para os anjos dele, e os anjos do Senhor vão te guardar, vão te proteger nas mãos dele, e você não vai ser tocado pelo mal, ainda que o mal esteja ao teu redor. Fala bem forte assim, ó, o Senhor está comigo. Fala, eu creio, eu tenho certeza que o Senhor está comigo.
Olha o versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Eles moravam em tendas. Então Deus disse para eles: nenhum mal vai acontecer com você e nenhum problema vai chegar na tua tenda. Você mora em casas. Então vamos atualizar esse versículo? Deus está dizendo pela boca do salmista: nenhum mal vai acontecer com você. Vou falar de novo. Toma posse aí, nenhum mal vai acontecer com você. E ele está dizendo mais, e não vou deixar nenhum mal chegar na tua casa. Se nós voltarmos no versículo anterior, pode estar acontecendo mal na casa de todo mundo, mas na sua não vai acontecer. Não vai chegar o mal na tua casa. Lembra quando o povo de Israel estava lá no Egito, um pouquinho antes de sair liberto da escravidão? Quando o Senhor soltou o anjo da morte entrava na casa dos egípcios, mas quando chegava na casa do servo e da serva de Deus, o anjo da morte não entrava, porque aquela casa tinha a marca do sangue do Cordeiro e estava protegida pelo Senhor. E assim é quando a sua casa é protegida pelo Senhor, ainda que a morte, que o inimigo, ainda que o destruidor venha, ele não vai poder entrar na tua casa, porque a tua casa é abençoada por Deus. Coloca Deus dentro da sua casa. Coloca Deus dentro do seu lar. Coloca Deus no meio da tua família. Nós não temos altares, porque nós não cremos, e a Bíblia chama isso de idolatria. Nós não temos altares, nós não temos imagem, mas a nossa casa, nós temos que fazer dela um altar de Deus. E como nós fazemos isso? Orando dentro da nossa casa, lendo a Bíblia dentro da nossa casa, tendo comunhão com Deus dentro da nossa casa. Faz da sua casa um altar do Senhor, porque daí o inimigo não vai poder entrar, porque aonde Deus está presente, o inimigo não consegue entrar. E Deus quer estar presente na tua casa e na tua vida. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Tem mais coisas preciosas que o salmista declara, e eu quero compartilhar com você. Ele fala assim, no versículo 15, olha que promessa gloriosa. Ele fala assim: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha aqui, ó, que palavra maravilhosa. Aqui tem uma promessa da resposta de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gostaria de receber respostas de Deus para a sua vida? Quem quer respostas de Deus? Muito simples. Ele está dizendo qual é o segredo. Para que nós tenhamos resposta de Deus, o que a gente precisa fazer? Invocar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Não tem resposta se nós não invocarmos. O que Jesus disse no Sermão da Montanha? Ele disse assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a todo o que bate se abre. Quem é que recebe? É aquele que pede. Consequentemente, quem não pede, não recebe. E aqui no Salmo 91, quem não busca, quem não clama, não tem resposta. Ele me invocará e eu lhe responderei. Se eu quero resposta de Deus, eu tenho que invocar a Deus. Se eu quero resposta de Deus, eu tenho que buscar a Deus. A gente fica perdendo tempo, eu fico vendo muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas, quando estão vivendo um momento difícil, ao invés de buscar ao Senhor, fica nas redes sociais reclamando, jogando indireta para os outros, brigando com as pessoas, fica perdendo tempo de ficar falando com todo mundo, ao invés de fazer o que funciona. O que funciona não é reclamar, não é lamentar, não é murmurar, mas é invocar o Senhor, é buscar a presença de Deus, porque quando você busca Deus, Ele te ouve e Ele te responde. E essa noite, Deus quer responder a tua oração e o teu clamor. Você crê nisso? Fala comigo bem forte: nesta noite, Deus quer e Ele vai responder o meu clamor
e atender a minha oração. Dá um glória a Deus e aplaude a Ele bem forte. Exalta o Rei Jesus. Dê a Ele a honra, a glória e o louvor. Mas eu quero terminar com o versículo 1. Tudo isso que eu falei e outras coisas que estão escritas que eu não mencionei na mensagem, tudo isso está firmado no versículo 1 que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja o que o salmista está dizendo. Existe um lugar que o salmista chama de esconderijo. Esconderijo do Altíssimo. Um lugar que você pode se esconder em Deus. Esconderijo do Altíssimo. Esses dias eu estava na casa da minha filha mais velha e a minha netinha me chamou para brincar de esconde-esconde. E aí então ela falava assim: eu vou contar, avô, vai esconder. Daí ela colocava a carinha na mão, 1, 2, e aí eu corria, entrava atrás da cortina. E aí daqui a pouco ela procurava e me achava. Ela falava: agora é minha vez, conta, avô. Aí eu contava e ela escondia em algum lugar, e aí eu demorava um pouquinho e achava ela. Esconderijo é um lugar de você se abrigar. Esconderijo é um lugar de você se esconder. A nossa brincadeira, a gente não está se escondendo de perigo nenhum, nós estamos brincando. Mas a ideia do esconderijo é você se esconder de um perigo, é você se esconder de algo mal, é você se abrigar e se proteger de algo que pode te prejudicar, de algo que pode causar um mal na sua vida. E aqui ele está dizendo que existe um esconderijo que é em Deus. Você pode se esconder em Deus, assim como a gente, quando é pego de surpresa pela chuva, e a gente se abriga da chuva num lugar para a chuva não nos atingir, nós podemos nos esconder em Deus. Você sabia que você pode se esconder em Deus? Ele pode ser a sua proteção. Então ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é que descansa? Quem é que vai descansar em Deus? É aquele que se abrigar em Deus. Vai descansar em Deus aquele que correr para Deus. Vai descansar em Deus aquele que decidir estar com Deus e andar com Deus. E estar com Ele. Se você está com Deus, você pode descansar nele. Eu lembro que nós cantávamos um hino antigamente, e ele dizia, mais ou menos assim, é bem curtinho, eu vou cantar para vocês, fecha a porta para ninguém sair correndo, porque quando eu canto o povo pode sair correndo, mas eu vou cantar um pedacinho para vocês. Ele cantava assim, ó: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um é muito grande para ti. Aí ele dizia no refrão assim, ó, é Deus falando com você: é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Você pode cantar comigo esse pedacinho? É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim, e o teu trabalho é descansar em mim. Você pode descansar em Deus, você pode ter em Deus um esconderijo, e habitar nesse esconderijo chamado Senhor dos Exércitos. Você pode isso, você tem direito a isso, mas para descansar em Deus, você tem que ir ao esconderijo do Altíssimo, ou seja, você tem que ir até Deus. Chegai-vos a Deus, disse Tiago, e Ele chegará a vocês. E você precisa tomar uma decisão para a sua vida. E qual é essa decisão? Decidir estar com Deus e decidir andar com Deus. Deus não pode ser lembrado por nós só às vezes, ou só quando a gente tem um problema, ou só quando a gente tem uma dificuldade, mas nós temos que andar de mãos dadas com Deus o tempo todo, porque daí nós estaremos nele, guardados nele, protegidos nele,
E ainda que o inferno inteiro se levante, não vai poder nos atingir, porque nós já declaramos hoje, se Deus é por nós, então toma essa decisão, ande com Deus, sirva a Deus, fique com Deus, ainda que todo mundo não queira estar com Deus, você não é todo mundo. E você é precioso e preciosa para Deus. Escolha ser diferente, escolha andar com Deus. Amém? Eu quero orar por você. Quantos precisam de uma bênção aqui nesta noite? Diga comigo, eu preciso de uma bênção. Eu quero orar para Deus abençoar você. Você crê que Deus pode te abençoar? Então fique em pé no seu lugar.